Sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a edição de número 22 do podcast do site Nervos, que semanalmente traz conversas com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual brasileira e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. E o destaque de hoje é o filme Dias Vazios, primeiro longa-metragem de Robin e Bruno Almeida, que estreou nesta última quinta, 30 de maio. Nós falamos com o cineasta goiano e os 4 jovens atores do elenco, o Arthur Ávila, a Natália Dantas, o Vinícius Queiroz e a minha xará, Nayara Tavares. Mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir um trechinho do trailer desse drama adolescente. Eu tive um sonho com Deus. Ele me disse que eu nunca vou conseguir sair dessa cidade. Que eu vou mofar aqui. Já se passaram 2 anos, Daniel. Ninguém mais nessa cidade se importa com o Jean e com a Fabiana. Só você. A wonderful morning light, couldn't help myself, it's off again. Em primeiro lugar, não é você, senhora. Em segundo lugar, a cada ano que passa, eu percebo os jovens ficando mais e mais afastados de Deus. Eu faço essas entrevistas pensando em vocês. O que tá acontecendo com você, Fabiana? Você tá parecendo a minha mãe. Eu tô escrevendo um livro sobre eles, o Jean e a Fabiana. Dias Vazios é uma livre adaptação do premiado romance Hoje Está um Dia Morto, do autor goiano André de Leones. O livro acompanha o dilema do casal de namorados Jean e Fabiano, 2 estudantes da cidade de Silvânia, no interior de Goiás, que se sentem presos na apatia do local. No longa, quem tenta resgatar a história deles, anos depois, são os jovens Daniel e Alanis, também alunos do mesmo ensino médio no Colégio de Freiras, comandado pela personagem da atriz Carla Ribas. Não vou dar mais detalhes para não adiantar muito do filme, nem da entrevista que fiz com o diretor e roteirista Robin e Bruno Almeida lá no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca. Então você imagina que tem um pouco de burburinho aí, mas nada que atrapalhe você a participar dessa conversa em que o cineasta goiano fala dos desafios de realizar seu primeiro longa, de adaptar o livro, as escolhas estéticas e narrativas, o seu próximo trabalho e mais que você escuta a seguir. Da onde que você conheceu, assim, primeiro que você teve esse primeiro contato com o livro, o Hoje Está um Dia Morto, do André, e como foi o trabalho de desenvolvimento do roteiro, né? Que eu sei que você levou uns 8 anos, assim, para desenvolver ele, então qual foi o desafio de adaptar? Então, o livro, eu tive um primeiro contato com ele em 2006, quando ele estava sendo lançado ainda, devido ao prêmio que o André ganhou, que é o Prêmio Sesc de Literatura. Eu estava terminando de gravar um curta na época, um colega em comum me indicou a leitura do livro. Eu comprei o livro sem nenhum compromisso, sem nenhuma expectativa de fazer nada, só para curiosidade mesmo. Eu li a história, assim, inicialmente a história me impactou muito, porque retrata um universo que eu conheço muito, que é o interior de cidades pequenas de Goiás. Porque eu sou de uma cidade dessa também, apesar que de uma outra cidade, né, onde a história se passa, que é Silvânia. E eu me identifiquei muito, me vi muito nos personagens e comecei a fazer um exercício de narrativa. Estava querendo, já procurando um projeto para fazer um longa e tal, e eu falei, quem sabe esse projeto aqui dá alguma coisa, eu vou fazer um exercício de narrativa. Eu já estava fazendo vários exercícios de narrativa do meu dia a dia, narrando o meu dia a dia em forma de cinemas, escrevemos, né, em forma de roteiro. E eu peguei, por que eu não pegar essa experiência e transferir, né, para o livro? Aí eu fiz esse exercício de adaptação, né, para um roteiro do livro, em 2 meses mais ou menos, eu tinha escrito alguma coisa. E eu entrei em contato com o André de Leones, ele estava em Goiânia na época, porque eu estava passando por Goiânia, e a gente marcou um encontro na rodoviária, a gente conversou. Com muito custo eu convenci ele a ler o que eu tinha escrito.
porque ele disse que já estava em negociação com uma produtora de São Paulo para adaptar o livro para cinema, porque o livro estava bombando mesmo na época. E, enfim, aí eu consegui que ele lesse o que eu tinha escrito, ele me pediu para enviar o roteiro, eu enviei, ele leu. Alguns dias depois ele entrou em contato comigo, a gente acertou algumas coisas e acabou fechando a adaptação para cinema. Só que eu disse para ele, olha André, ainda preciso amadurecer muito a história, só fiz curta até agora, eu não tenho uma formação acadêmica de cinema, minha formação é autodidata, né? E fazendo cursos direto que surgir, aonde que fosse. E falei para ele que eu ia tentar colocar o projeto em laboratórios de roteiro. Aí foi 5 anos para a gente conseguir aprovar o projeto no Lab Novas Histórias, que acontece em São Paulo, aqui em Campos do Jordão. Aí nesse laboratório é onde eu acho que a coisa meio que aconteceu, sabe? Porque a gente recebeu consultores, aliás, consultoria de vários roteiristas do mundo inteiro, inclusive internacionais, pessoas que ganharam o Oscar de roteiros também. E aí eles começaram a me dar uma visão do que eu poderia fazer com a história. Aí a partir disso aí eu reescrevi a história, né? O roteiro. E a gente partiu para colocar em editais, né? E aí onde a gente conseguiu a verba para produzir o filme. Sim. E partindo assim, quais outros desafios que você sentiu nessa passagem, então, dos curtas, da sua experiência com os curtas, para o seu primeiro longa? Olha, eu tive, assim, eu ainda tenho, né, muita deficiência em algumas áreas de cinema, porque o cinema é uma área artística bem abrangente, né? Como eu não fiz academia, não fiz faculdade, eu parti para estudar por conta própria mesmo, né? Acho que o maior desafio para mim foi esse, porque eu acho que na academia eu teria ganhado uma visão mais elaborada de certas áreas do cinema, né? De roteiro, de fotografia, da arte, da interpretação. Coisas que eu fui aprendendo no dia a dia, aos poucos, com os meus curtas, né? Como se diz, fui aprendendo na marra, fui aprendendo na prática, né? E assistindo muito filme, né? Participando de muitos eventos de cinema em Goiás. Lá em Goiás a gente ainda tem, né, 2 festivais que são muito importantes, que sempre levam profissionais da área para dar oficinas e cursos. E acho que o maior desafio foi esse. Eu acho assim, quem pretende começar na área de cinema, eu aconselho a começar pela academia, que eu acho que vai encurtar mais o desafio deles, né? Sim. Mas assim, vendo, há um rigor estético formal assim do seu trabalho que não dá para saber de cara, assim, sabe? Agora, e até nisso, assim, no seu trabalho, desse seu rigor estético, de como você conseguiu, digamos, acentuar mais ainda naquela cidade de Silvânia, do seu retrato, aquela situação de apatia que também é dos personagens, assim. Então, como foi para você construir isso? Então, quando a gente partiu para fazer o filme, aí caiu a ficha, né? E agora? Vamos começar a produzir o filme, a gente tem a verba, quer dizer, a gente não tinha verba, mas estava em fase de contrato, enfim, demora um pouco, né, para a verba entrar, para a gente começar a produzir, mas aí nesse período começou a cair a ficha. Pô, agora eu vou produzir um filme, finalmente, um longa-metragem. E aí bate aquela insegurança, né? Porque assim, você que agora só fez curtas, e curtas você pode arriscar mais, se não der certo, sabe? Não deu, você... como alguns curtas meus que eu fiz e acabei abandonando, né?
mais um longa não, ainda mais um primeiro longa e de um edital muito importante, que é o Prodecim 05, né? Que infelizmente acabou, mas na época era como se diz, o edital mais concorrido, né, para cinemas de autor, né? E um diretor de Goiás, que é uma região que não tem, aliás, tem pouca tradição de cinema, né? Então o desafio era muito grande. E a minha intenção, assim, era fazer um filme que ficasse ok. Assim, nada que, sabe, pudesse estourar ou ser grande coisa, mas também que não ficasse, sabe, abaixo do que eu gostaria que ficasse, né? Que não afundasse uma carreira que ainda estava começando ainda. Então eu me cerquei assim, de muitos cuidados, né? Eu tive o apoio de uma produtora lá de Goiânia, uma pessoa mais experiente, e a gente começou a contratar alguns profissionais. Inicialmente eu queria pessoas só de Goiás, e aí a gente viu que alguns profissionais teriam que ser de fora para trazer mais bagagem, mais experiência. E aí a gente foi contratando o elenco também. A gente contratou uma atriz com mais peso, né, que é a Carla Ribas, que é Rio de Janeiro. E os jovens atores, a gente fez teste com mais de 200 adolescentes, né, em Goiânia, em Silvânia também, para conseguir os atores. Me precavi muito também em contratar o estúdio da Fátima Toledo para fazer a preparação de elenco. Inicialmente ela não pôde fazer pessoalmente, então ela mandou um assistente dela, mas a gente ficou o tempo todo por Skype conversando sobre o andamento da preparação. Aí quando foi para produzir mesmo, eu resolvi me mudar para Silvânia, que era onde a gente ia gravar o filme e aonde a história se passava e a história do livro também aconteceu lá. Então eu praticamente morei em Silvânia por 2 meses, indo embora para Goiânia só nos finais de semana, e é muito perto, é 80 quilômetros só. E lá eu vi uma realidade muito diferente do que o livro tratava, porque o livro ele é um livro que fala sobre jovens em perspectiva de futuro, né? É um livro pesado, pessimista. E eu andava na cidade, fotografando as ruas, as casas, e eu via muito movimento. Encontrei um grupo de jovens lá, na época, que estava fazendo vídeos para o YouTube e tinha invadido, né, entre aspas, tomado o teatro da prefeitura e estava fazendo peças teatrais também. Aí eu fiquei amigo desse pessoal, a gente conversou bastante, fiz entrevistas com vários deles e com outros jovens também. Fui nas escolas para conhecer o perfil dos alunos, fiz entrevistas com eles, fiz rodas de conversas para conhecer esse universo lá e vi que era muito diferente do livro. O universo do livro é totalmente diferente da cidade, sabe? Sim. Que mesmo a distância temporal não justificaria talvez tamanho distância. Aí que eu fui entender que a história que eu tinha que retratar não era a história da cidade, era a história do personagem principal do estado de espírito dele, mais do que... Aí eu me optei em colocar toda essa parte de monotonia, de melancolia, pessimismo, né? A fotografia do filme, a gente partiu para uma fotografia cinza, né? Os planos parados, fixos, para tratar esse estado emocional dos personagens dentro da história, né? Uma coisa que eu combinei com a arte, com o fotógrafo, é que eu não queria sol no filme. Então, a gente, nas cenas externas, por exemplo, a gente teve que filmar só em horários ou bem no começo do dia ou bem no final do dia. Sim. Porque Silvânia é uma cidade muito ensolarada. Muito ensolarada. Então aquele clima nublado Não tem. Aquele clima nublado foi praticamente assim, filmado em períodos do dia específico. A gente teve sorte que teve uns 2-3 dias durante as filmagens que nublou, que deu pra gente fazer algumas cenas mais abertas no mar. Mas foi só. O restante a gente teve que fazer
as externas num horário bem específico. Né? Sim, sim. E nesse sentido que você falou até de ser diferente, né? A história, essa história, digamos, da pessoa do interior ter o sonho de ir para a cidade grande é, digamos, comum, mas tem ali, acho que algo que é inerente, não é só pro jovem do interior. Existe, acho que talvez aquele sentimento de falta de perspectiva que também atingiria alguém da cidade grande, alguém que morasse no mar também ali, né? Então, como foi para você tratar, né, desse tema também, assim, em termos até narrativos, assim? Olha, assim, eu sinceramente não me preocupei muito com o público-alvo do filme. Né? O que eu queria muito é retratar essa realidade que eu vivi, porque eu morei numa cidade dessa e saí dessa cidade exatamente para estudar na capital. Né? E que o André, que é o autor do livro, viveu também. Sim. E o que a gente queria, tanto o André como eu no filme, que a gente queria passar essa mensagem, né? Desses jovens que ficam na cidade e escolhem não ir embora, né? Sim. Por que eles não vão embora? Por que eles resolvem ficar? Né? Porque a maioria vai, né, tentar sorte em cidades maiores e tal. Se bem que o interior tem mudado muito, né? Com o advento da internet, né? E celulares. O progresso tem chegado mais fácil, né? Mas ainda existe aquelas cidadezinhas pequenas que é bem parado, bem monótono. Né? A minha preocupação mesmo foi fazer um filme, sabe, que fosse a contento dentro do universo do livro, né? E a minha experiência pessoal, né, de vida. Eu acho que o público em geral, né, identifica com a história, porque se você for analisar, a maioria das pessoas que vivem na cidade, elas vêm ou têm origem no interior, né? Tem aquelas que nascem, lógico, mas assim, se você for analisar, alguém sempre tem um parente que é do interior, ou então os pais vieram do interior, os avós vieram. Então isso naturalmente, né, pega esse público que conhece esse universo e se vê na tela também. Né? Sim. E só uma curiosidade, porque eu não conheci o livro até então, a estrutura narrativa daquele vai e vem, digamos assim, dessa mistura de realidade, da ficção, do processo criativo mesmo do Daniel ali, isso já existia no livro ou foi algo que foi trabalhado durante? Ele existia no livro, mas foi trabalhado também, porque no livro os personagens protagonistas são né, e no filme são outros. Eu meio que inverto a história, né? E no filme eu trabalhei outros elementos também. Sim. Que não está no livro, né? Porque no livro tem praticamente duas camadas, que é a história do Jean e da Fabiana e a história do Daniel e Alanis. O Daniel e Alanis meio que abre e fecha a história e a gente vê o tempo todo Jean e Fabiana como protagonistas da história. No filme eu faço a inversão. O Daniel e Alanis são protagonistas da história e a gente meio que acompanha só um pedaço da história do Jean e Fabiana e coloco uma outra camada, né? Além dessas duas camadas, eu coloco uma outra camada no livro, aliás, no filme, que eu acho que aí é a grande surpresa da história. Né? Sim, sim. E eu sei que você já está com o desenvolvimento de um próximo trabalho, do seu segundo longo, o Bento. O que você pode adiantar assim, dele? Menina, onde você ficou sabendo dele? Release! Culpa da Karina. O Bento é um outro projeto de uma longa-metragem que a gente está finalizando agora. A gente já está na fase final de pós-produção, né? Correção de cor, edição de som, efeitos digitais. É uma história também leva um pouco no lado pessoal.
que retrata um pedaço da minha infância, ao mesmo tempo é inspirado em alguns contos regionais, né? Que é uma história de um garoto de 10 anos que tem que lidar com a morte, né? Esse é o principal tema do filme, né? Além disso também sobre amadurecimento, sobre amizade, mas o tema principal é a visão da morte num menino de 10 anos, né? Sim. Como que ele tem que lidar com isso, essa passagem desse momento dele, né? E é engraçado que esse tema, depois que a gente começou a produzir o filme, né? Muitas pessoas que trabalharam no filme e ficaram sabendo da história, né? Se identificou muito, porque olha, isso aconteceu com fulano e eu vi isso também, aconteceu na minha família, tal, não sei o quê. Mas é um tema muito, muito delicado, né? Você tratar do tema da morte, não com que o filme seja para o público infantil, acho que não é, mas também é para o público infantil, mas acho que o adulto também vai gostar da história. Mas é muito delicado porque assim, os psicólogos, né, os terapeutas recomendam a tratar esse tema com acima de 12, 13, 14 anos, né? Mas eu queria fazer um filme exatamente porque é uma realidade que eu vejo muito que aconteceu na minha família e aconteceu em várias outras famílias também, que eu fiquei sabendo. Porque o luto não necessariamente escolhe a hora, né, a melhor idade. Não escolhe, né? Então, o tema do filme é esse, né? Eu espero que o filme ele alcance o público também, que seja legal, né? Mas a previsão é de terminar o filme ainda no segundo semestre e ver o que acontece. Mas eu acho que é um projeto que tem muitas aberturas de reflexão. Gostou da conversa? Então fica por aqui que o Robney volta no nosso Conexões Nervosas. Mas antes, tem esse bate-papo bem legal com o elenco de Dias Vazios. A besta aqui na correria das entrevistas acabou esquecendo de pedir para eles se apresentarem antes, né? Para facilitar a identificação das vozes para vocês. Desculpa, gente, mas já aviso que as vozes que aparecem são na ordem do Arthur Ávila, do Vinícius Queiroz, da Nayara Tavares e da Natália Dantas. O Arthur, que interpreta o Daniel, esse jovem em busca de razões sobre o acontecido com aqueles ex-alunos e sobre sua própria vida, né? Fala do processo de seleção e preparação para o filme, o difícil mercado de atores em Goiás, entre outras coisas, junto com Vinícius, que dá vida ao niilista Jean. Ao lado dos meninos, a Natália, intérprete da Alanis, e a minha xará Nayara, que faz a sumida Fabiana, comentam sobre os sonhos e frustrações dessa geração, a necessidade de falar sobre depressão e suicídio e muito mais, que você confere agora. Como que foi o processo para vocês, assim, primeiro de convite para entrar no filme e de preparação, assim, o quanto o Robney deixou, e também talvez, acho que a Fátima, assistente dela que trabalhou com vocês, assim, de vocês pegarem a experiência própria de vocês ou se apoiar no personagem? Então, como foi? Eu vou falar primeiro da preparação e depois a gente vai falar cada experiência de porque sim. A preparação, na verdade, foi inteiramente em experiências nossas. A gente não tinha muita referência entre os personagens, porque eles estavam fazendo a preparação antes de selecionar ainda quem que ia atuar e tal, quem que ia estar no filme. E eles estavam fazendo para ver qual pessoa se assemelhava mais, eu acho, aos personagens que eles queriam, que se encaixavam no perfil melhor, sabe? E foi mais ou menos isso, né, em relação a isso. E em relação
como apareceu a oportunidade, né? Pra mim foi bem aleatório, acho que todo mundo aqui foi bem aleatório mesmo, porque eu tinha acabado de começar a fazer teatro, eu estava num grupo de teatro chamado Vivace, e o nosso diretor, professor, ele era amigo da Ana Carla, que era produtora de elenco na época, e ela mandou o link pra ele e falou, manda pros seus alunos. Ele mandou pra gente o link no WhatsApp. Eu olhei e falei assim, tá no meu grupo de idade, mas eu não vou fazer, porque não vai dar certo, não vou dar conta, acabei de começar. Aí a galera falou, eu vou. E todo mundo falou, eu também vou. Eu falei, está todo mundo indo, eu também vou. E cheguei lá, fiz o teste e voltei pra casa, falei, mãe, foi péssimo. não deu. Devia não ter ido. Mas acabou dando certo. Sim. E tiveram várias etapas, que foi a gente se conheceu na segunda etapa, né? Pelo menos eu acho que eu e o Vinícius. Sim, nos conhecemos na segunda etapa, não foi? Uhum. Acho que a Natália também. Não sei se você também estava. Eu tava nos sonhos. Vocês acham que foi no local? Não, foi nos sonhos também. Eu não sei qual etapa foi, porque eu tava bem tarde. Eu não vi vocês lá, eu já cheguei. É porque eu cheguei cedo, fui embora cedo. Da seleção foi muito engraçado, porque depois de todo esse processo, de essas fases, teste e tal, quando foi pra semana decisiva, eu acho que foi a semana decisiva, que foi uma semana ensaiando com métodos da Fátima Toledo, que o Bruno que passou esses métodos com a gente. E foi uma semana, eram 9 pessoas para 4 personagens. E aí, tanto é que no primeiro dia, o Bruno já falou assim pra todo mundo, falou assim, olha, não escolha um personagem, porque até então a gente não sabia nem pra que papel a gente estava concorrendo. E ele falou assim, não escolha um personagem, o personagem vai escolher vocês. Tanto é que no segundo dia teve um dos meninos que estavam concorrendo a um papel, ele desistiu, porque, enfim, o teste, os exercícios eram bem pesados, assim, emocionalmente falando mesmo, emocionalmente e fisicamente falando mesmo. E aí, quando o menino desistiu, virou a chave. Eu falei assim, caraca, esse negócio é verdade, irmão, é pesado. Pedrada, tipo assim, eu acho pedradona. Que tem que ser a pessoa certa, sabe? Sobre a liberdade da atuação, que acho que o Arthur falou muito bem dessa coisa da a gente trazer referências nossas, sabe? Eu acho que o Robinei foi muito feliz nisso, porque ele, em nenhum momento, ele impôs alguma coisa. A gente dava o material e, através dos exercícios que teve com a Fátima, o Robinei soube muito bem guiar, ele soube direcionar muito bem a energia que a gente levantava com os exercícios pro que ele precisava. Então, assim, pelo menos pra mim, eu acho que pra todo mundo também foi livre. Não foi algo tão tipo assim, tem que ser desse jeito. Não, a gente levantava com esses exercícios e essa energia que a gente levantava, o Robinei direcionava. E ele sempre foi muito aberto, né? Porque geralmente quando você vê um diretor que também é o autor, né, o escritor, o roteirista, né, do projeto, você acha que ele vai ser muito rígido com as falas, com tudo. Mas ele sempre deixou muito aberto, porque ele tinha consciência que o personagem era a gente. Ou seja, se a gente não se sentia confortável em falar uma coisa de um jeito que estava no roteiro e a gente mudasse, ele dava essa liberdade pra gente. Até mesmo porque a gente não teve contato com os roteiros. Então as falas eram faladas pra gente pelo preparador de elenco e muita coisa a gente não sabe mais se é do roteiro ou se nós que trouxemos pro filme, sabe? Sim, ao longo do processo foi ficando mais naturalizado, então teve coisas que nós trazemos durante, que surgiu lá na hora e aí deu certo. E isso formou também os nossos personagens, né? Era tudo um grande mistério nas gravações, na verdade. A gente não assistia os outros parceiros, que é os dois, né, que gravavam juntos. A gente não sabia o roteiro, não sabia para onde que ia, o final dele. Então, isso pode parecer que atrapalha, mas na verdade ajudou muito, porque a gente não sabe da nossa vida também, sabe? A gente só vai vivendo e tal. E esse negócio de não saber o que vai acontecer depois, eu acho que deu uma certa naturalidade a mais, né? Parecia que a gente estava simplesmente vivendo a situação, tipo, interpretando nós mesmos, só que de uma forma diferente. Sim. Essa questão da falta de perspectiva, né, que paira durante todo o filme, assim. Você assistiu? Assisti. Não, o Robin estava até contando a história, né, de que a cidade é ensolarada e que aí teve que gravar nos momentos assim de início, na hora dia mágica, que é 6 horas da manhã e 6 horas da tarde.
fugir, assim, pra parecer nublado. Mas, assim, olhando o filme, você tem, assim, essa sensação que é comum do sonho de alguém do interior, de querer ir buscar o sonho na cidade grande ou no mar, né? Com certeza. Mas tem também uma coisa que eu acho que vai para todo o público, pelo menos para o público jovem, assim, que tá na cidade litorânea ou tá na cidade grande, dessa falta de perspectiva, talvez uma geração que um pouco frustrada. Então, como é para vocês, assim? Eu tenho a sensação de que, é igual eu falei antes, não lembro exatamente para quem eu falei, mas tem aquele negócio de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas é engraçado que se mudar pra casa do vizinho e não cuidar da grama, ela vai ficar menos verde que a do próximo vizinho, né? Então eu acho que a gente tem a tendência a ficar, a gente assim, nossa geração, tem a tendência a sempre querer mais, mas não realmente fazer algo pra mudar, sabe? Igual em Goiânia, a perspectiva de cinema para atores é bem baixa. A gente, assim, se você quer seguir carreira nas artes, você tem que vir pro eixo. E a gente fica um pouco com essa sensação de falta de perspectiva, né? De falta do que fazer, de meio que desespero, sabe? Pensar assim, não vai dar certo. Porque, sabe, e a gente acaba meio que acostumando com isso, sabe? E muitos desistem, né? E acontece que igual aconteceu no filme, muitos vão seguir os caminhos dos pais mesmo e desistem dos seus sonhos, o que leva também à depressão, que é outro assunto muito forte no filme. Sim. E que é um assunto que precisa ser mais discutido, precisa ser levantado para as pessoas sentirem que elas têm visibilidade, entendeu? Para elas se sentirem identificadas, porque muita gente acha que é besteira, problemas mentais, assim. E doenças mentais são muito sérias e, assim, é o mal do século, né? Então, muita gente tá tendo que conviver com a depressão agora e é uma coisa que não é só você mudar a sua perspectiva, você realmente tem que acompanhar, você tem que falar para as pessoas que você tem. E é muito bom o filme abordar isso, porque eu não vejo acontecendo aumentar o diálogo em relação a isso, porque é muito tabu ainda hoje em dia. Então, nesse sentido, até que eu ia perguntar para vocês como foi tratar esses temas, assim, especialmente do suicídio, que é mais tabu ainda, mas que também às vezes pode cair no perigo de romantizar, né, a situação. Então, como foi para vocês trabalhar esses temas? Assim? Não, pra mim eu achei muito tenso, principalmente porque a minha personagem, eu falo que ela tem camadas, né? Ela começa bem e ela vai decaindo. E quanto mais você vai decaindo, mais você tem que trazer uma emoção, sentimentos e tem cenas que o pessoal olhava assim, teve uma cena que eu achei que eu ia embora, desisti, não acabou o filme pra mim, que eu não vou dar conta. E essa questão do suicídio pra mim é muito intensa, é muito forte falar disso, sabe? Essa questão. Eu vou deixar bonito. Do meu personagem, o Jean, acho que o grande desafio foi como se fazer uma depressão que não fique só, tipo, na cara de triste, saca? Mas por que esse cara tá desse jeito, sabe? E acho que esse foi o maior desafio, porque eu acredito que todo o processo do filme, seja tanto dos ensaios, quanto, enfim, do roteiro, depois que você vê o filme, que você entende a história, você fica, caraca, pela montagem e tal, eu acho que é mais um processo de acreditar em si mesmo, saca? Eu acho que é nisso que os personagens do Desvazios, é nisso que eles estão inseridos, tipo assim, eles deixam de acreditar neles mesmos, saca? Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que passar para os jovens hoje, sabe? Tipo, porque eu vejo muito, tanto na minha cidade quanto, enfim, colegas, familiares, que pessoas que cada vez mais estão acreditando menos em si mesmas. Eles estão acreditando menos nelas, tipo assim, nos sonhos delas, tipo assim, que realmente será que vale a pena, e cada vez a resposta para elas é não, e tá acontecendo tudo que tá acontecendo, entendeu? E o peso foi isso, saca? Beleza, estamos passando isso, mas no fundo ainda tem uma mensagem, sabe? Tipo assim, cara, eu fiz isso, mas foi por esses motivos, mas é porque eu não busquei
tanta ajuda, mas tem ajuda. E acho que o filme mostra isso, que tem ajuda, e só que infelizmente pessoas fazem escolhas erradas. Só que acho que o máximo que a gente pode fazer é espalhar mais essa mensagem para que menos pessoas escolham a mensagem errada, escolham o caminho errado, e mais pessoas encontrem o caminho certo, entendeu? Mas também tem muito assim, às vezes o apoio vem de uma forma que não alcança a pessoa, né? Como na imagem ali da freira, dela tentando, Sim. né? Que é uma coisa genuína da tentativa dela, né? Sim, aí a forma, assim, às vezes a forma, a abordagem, né? Aquela que a pessoa precisa. Se ela fosse um outro tipo de abordagem, as pessoas tinham que ter um pouco mais de tato pra aprender a lidar ou conversar. Às vezes também tem a família, às vezes impõe coisas, mas não vê a pessoa. Nossa, o que tá acontecendo? Ela fica perguntando, questionando, mas a pessoa às vezes não quer que você questione. Às vezes quer que fique ali só abraçada, assim. Aí quando ela estiver pronta pra se abrir, pra falar, acho que a situação pode melhorar um pouco mais quando as pessoas aprendem a ouvir. Sim. E assim, eu acho interessante também pontuar que a depressão não é um negócio linear, né? A pessoa, quando tem depressão, por exemplo, tem dias que eles completam sorridentes, agem como se tudo estivesse normal, mas realmente por dentro não tá. E eu acho que isso é um desafio também que a gente teve um pouco, sabe? Porque mostrar a falta de linearidade. Isso, É pra ficar no filme inteiro, não ficar só no down. Pra não ficar aquele monótono, sabe? Aquele negócio assim, porque a pessoa, quando realmente tá deprimida, ela tenta ao máximo esconder, né? Sim. E assim, você não vai realmente virar pra uma pessoa e virar assim, tô deprimido, sabe? Não vai. E ela vai ter que conviver com o resto do dia, né? Sim. Vendo qual a depressão dela, né? Tentando melhorar aquele dia e nem sempre consegue. Ela vai criando máscaras, né, pra si mesma, pra não transparecer isso pros outros, porque talvez ela teve péssimas experiências, ela viu pessoas sendo julgadas do lado dela, então ela acha que ela não pode parecer triste, né? Sim. Ou seja, depressão não é frescura e é sério. De forma nenhuma. É muito sério. E assim, não sendo a palavra da freira, mas eu queria perguntar pra vocês os próximos projetos, não sonhos, mas os próximos projetos, se vocês têm alguma coisa que vocês podem adiantar de coisas que vocês estão fazendo lá. Conhecer o mar, né? Viagem, manda jobs. Eu espero que apareçam mais trabalhos como esse, porque foi muito incrível gravar, mais oportunidades para nós todos, que cada um encontre seu caminho, assim. Sim. Fazer curtas, longas, fazer uns projetos. Assim, geralmente eu gosto não gosto de me limitar, sabe? Eu trabalhei como ator nesse filme, mas nada me impede de querer trabalhar como diretor de alguma coisa, sabe? Até como assistente de produção, eu tô aberto, sabe? Eu quero experiência. Como tradutora. É uma área, assim, a gente tá, porque a gente ama isso, né? A gente tá investindo nisso. O nosso mercado em Goiânia é difícil, mas assim, a gente tá conseguindo um espaçozinho pequeno, mas tá conseguindo. E o que eu planejo é, vamos viver, né, gente? Aproveitar. Apoiem no cinema nacional, isso é muito importante, por favor. Venhamos assistir. É bom pontuar um negócio também, porque a vida é muito curta. E assim, mostra muito isso, que assim, as vidas das pessoas são cortadas muito cedo. E eu vi um vídeo esses dias que eu achei até compartilhei no meu Instagram, porque fala que a tragédia não é a vida de uma pessoa ser cortada muito cedo, a tragédia é a pessoa morrer sem ter vivido a vida. Então eu acho muito importante aproveitar, falar para os seus familiares que você ama eles, porque para uma pessoa que a gente estava falando de depressão, que está passando por isso, ouvir um eu te amo de verdade faz a diferença. De verdade. E assistam um filme, por favor, que vai estrear dia 30. Vão no cinema, falem pros amigos, divulguem, compartilhem. Pra gente isso é muito importante. Queremos bater um número representativo. Então, sigam a gente no Instagram também, no Instagram Dias Vazios. Os nossos pessoais também que está lá. Tá marcado lá se quiser. E é isso, vamos fazer barulho
que aí a gente chega lá. E divulguem esse podcast, por favor. Ai, obrigada. Sim, eu agradeço, porque divulguem. também é difícil. A vida aqui em São Paulo não é tão fácil. Apoiem um também. podcast nacional, por favor. Obrigada, viu, gente? Obrigadão pela conversa. Muito interessante essa conversa, né? Então você precisa se ligar nas dicas de hoje no Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do nosso podcast, em que os artistas indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com o seu trabalho. Enquanto eu dou aqui os meus pitacos sobre como aprofundar o tema em questão no meio da podosfera. Portanto, se você gostou de Dias Vazios, também pode curtir. Cara, a temática do filme é sobre a juventude, né? Apesar que o filme, aliás, apesar que o livro ele trata de um tema muito forte que é suicídio, né? O filme ele vem com um sopro de esperança, né? Eu acho que para quem gostar realmente do filme, eu primeiramente aconselharia comprar o livro, né? Onde a história se baseou e ler, né? Para ver ali as diferenças e quiser entrar em contato também para trocar alguma ideia, mandar algum recado, é só entrar nas redes sociais e achar o nosso nome lá, a produtora, e deixar o recado lá. Mas o filme ele trata de esperança, cara, e eu acho que assim, eu quis muito fazer essa história, sabe, porque assim, eu tenho uma filha nessa idade de 17, 18 anos que está terminando o ensino médio e se vê naquela fase de que profissão que ela vai escolher para o futuro, né? Que curso que ela vai fazer na faculdade, ou se ela vai fazer uma faculdade, ou se ela vai fazer outra coisa da vida, né? Ou tem muitas pessoas que não têm essa escolha, né? Sim. Tem que trabalhar, tem que sustentar, né? Enfim. Mas assim, eu acho que é curtir a vida mesmo, correr atrás de sonhos, porque ninguém vai correr atrás para você. Nada daquilo que você quer, ninguém vai te dar de graça. Nesse mundo, né, como se diz, a única coisa de graça é a misericórdia de Deus, né? Isso é a única coisa que é de graça, né? O restante é contar com a ajuda dos amigos, das famílias e familiares, né? E você correr atrás do seu sonho, né? Eu acho que o filme deixa, né, essa ponta de desafio, né, para você. É isso. Uma indicação inevitável essa, né? E do lado de cá, desta vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Quem acompanha aqui o Nervos Entrevista sabe que geralmente eu falo de um podcast como um todo, né? Que se encaixe de alguma forma na temática do filme ou série em questão. Aliás, fica aqui o agradecimento gravado ao pessoal do Musicalcast, que citamos na semana passada, na edição 21, sobre o Longo Inferninho, e que em troca também falou do nosso humilde podcast na última conversa deles, que saiu nesta sexta-feira. Mas enfim, voltando à minha conexão nervosa de hoje, ela é de um episódio específico do Mamilos. Sei que o Mamilos não precisa da minha indicação porque é um dos maiores podcasts do Brasil e tem um alcance enorme e a gente aqui mal tá engatinhando, né? Só que elas fizeram um episódio que vai exatamente de encontro com Dias Vazios e essa nossa conversa com o elenco. É o episódio 163, sobre suicídio na adolescência, e nele a Juva Lauer e o Fê Duarte conversam com o Carlos Correia, voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e a Karen Scavacini, psicóloga, psicoterapeuta e sócia fundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Eu vou deixar o link direitinho no post deste episódio no site, o www.nervos.com.br, e também na descrição na plataforma que você nos escuta neste momento. E
assim termina o 22º Nervos Entrevista sobre o filme Dias Vazios, que está em cartaz nos cinemas desde a última quinta, 30 de maio, pela Olhar Distribuição. Então consulte a programação das salas na sua região, assim como as edições anteriores do nosso podcast. Nós estamos no SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts, no seu feed ou disponível também para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Dessa vez não vou garantir que a gente volta na semana que vem. Pode ser que tenha um hiato de umas 2 semaninhas? Pode, mas vou fazer de tudo para voltarmos a nos encontrar nesta semana que está por vir com uma nova estreia nacional. Então, por favor, continuem ligados. Obrigada pela audiência e até a próxima!